Olá, eu sou a Rose Molitor e está no ar mais uma edição do programa Direito em Foco. E dando continuidade na nossa missão semanal de trazer informações e atualizações jurídicas, para falar sobre fake news, eu tenho a honra de receber o meu colega, meu amigo, Dr. Marcos Cabello. Ele que é conselheiro estadual da OAB São Paulo, ele é pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil e de Direito do Trabalho, já tendo ter sido membro da Comissão de Direito da Tecnologia e Informação do Conselho Federal da OAB, no triênio 2015 e 2018. Dr. Marcos, muito bem-vindo, um prazer recebê-lo no nosso programa. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui tentando ajudar os telespectadores a entenderem um pouquinho sobre esse tema tão em moda agora, que são a fake news, né? Exatamente. Fala-se muito em fake news. Como se define a fake news? O que é a fake news, doutor? Então, é meio complicado você falar em uma definição exata, porque existem muitos entendimentos. Mas, de uma forma geral, a tradução literal é notícia falsa. Então, o entendimento mais popular é que são notícias falsas e normalmente agora divulgadas pela internet, pelas redes sociais. Sim, e agora com as redes sociais fica muito mais rápido, né, a forma de divulgação. Em questão de segundos, não só as redes sociais, WhatsApp, Facebook, essa mensagem, essa notícia falsa, ela consegue atingir um número enorme, né, de pessoas. Então, você sabe que eu como estudioso da tecnologia, eu vejo que tem mudado muito. Antigamente existia, por exemplo, a gente que é mais antigo, eu tinha até da internet de escada, a gente tinha muitos portais, né? Você queria ver uma notícia, você ia no portal da UOL, do Terra, depois as próprias demais órgãos de imprensa criaram sites na internet e você consultava outros sites. Hoje, pelo menos o que eu sinto, é que a notícia chega mais rápido para a gente agora no WhatsApp, né? Que é a rede que o brasileiro adotou preferida, né? Realmente. Todos os níveis sociais. Existe o Twitter também, que tem um canal de ser muito rápido nas notícias, mas é uma rede mais fechada, mais elitizada, pouca gente usa. Mas hoje o WhatsApp o pessoal está usando como meio de propagar notícias e, infelizmente, estão propagando também as fake news. É verdade. E o WhatsApp, você não precisa acessar a notícia, é ela que chega a você, né? Então, não é uma pesquisa que é feita e sim, já está aqui no seu aparelho instantaneamente. Então, dizem que, se a gente for falar de fake news, diz que o primeiro fake news parece que aconteceu lá no período romano, que o Marco Antônio foi informado que a Cleópatra tinha se matado e ele teria se matado e era mentira. Olha só, então esse fenômeno não é novo, né? Só mudou o meio de transmissão, né? Que agora é tudo instantâneo, né? Essa semana passada a gente teve aquele evento em Suzano e o primeiro canal que eu fiquei sabendo foi no celular, pelo WhatsApp. E aquelas imagens... Então, isso é uma coisa absurda, né? A gente até ia falar mais para frente sobre isso, mas eu acho que ficar divulgando imagens de pessoas mortas, a gente tem que entender que o mundo virtual não é uma terra sem lei. E as mesmas regras que existem no Código Penal, elas são aplicadas nas redes sociais. Então, se você vilipendiar um cadáver, é um crime. E você ficar divulgando vídeos de pessoas mortas, está caracterizado esse crime, mesmo que seja no meio virtual. É verdade. Doutor, o que motiva as fake news? Então, você sabe que eu entendo que as pessoas querem ter aquela ânsia de ser o primeiro a divulgar alguma informação e nem checa o conteúdo, né? Então, eu acho que o principal erro do usuário ao usar a rede social é querer ficar divulgando a informação.
Tem também, caiu um avião também recentemente, já vi imagens de outras quedas de avião ou montagens, as pessoas dizendo que é a queda do avião. É muito engraçado, né? É um tipo de fake news que não tem nenhum objetivo financeiro, não tem objetivo de denegrir ninguém, não tem uma segunda intenção. Às vezes sem motivo, é só para criar aquela notícia falsa. São variadas, então, as formas de... as motivações, não é? Então, o fake news ficou em moda mesmo, foi em 2016, com a eleição do Trump, né? Parece que lá houve realmente um trabalho dirigido, parece que algumas empresas da Rússia ficaram divulgando notícias desabonadoras com a concorrente, com a Hillary, e conseguiram reverter o resultado da eleição lá. E aí trouxe também para as nossas, as últimas eleições também foram... Então, dizem as pessoas que o Bolsonaro ganhou a eleição no WhatsApp, né? E dizem que foi a campanha onde se gastou menos, que ele usou uma câmerazinha, fazia umas lives ao vivo direto do celular, e com base nisso ainda teve aquele atentado à vida dele, que também acho que colaborou em ele ficar um pouco recluso e usando as redes sociais. Realmente, se você analisar o que ele gastou na campanha, comparado às campanhas anteriores de Dilma, que gastou milhões, bilhões, isso fora o não declarado, né? Foi a vitória de uma formiguinha contra um elefante ou sei lá qual outra relação a gente poderia fazer. É verdade. E atingiu até as nossas eleições da OAB, não é? Então, você aproveitar a sua chamada e na campanha das eleições, a chapa vencedora divulgou um mapa do estado de São Paulo, todo em amarelo, mostrando as subseções que apoiavam. Mas era um fato verídico que existia um apoio escrito. Os presidentes que assinaram uma carta de apoio, então era um apoio oficial. E aí uma pessoa da oposição, querendo dar uma desperto, pegou um mapa, e depois eu pesquisei e descobri que era o percentual da população branca no estado, e querendo dizer que era os votos do candidato da situação que ele teria garantido. E o que me assustou e me fez fazer aquele vídeo foi o efeito dominó que aquilo alcança, né? A pessoa começou, marcou, não lembro se foi 49 pessoas, mas rapidamente já tinha dezenas de compartilhamentos e algumas pessoas marcavam outras 99 pessoas, que é o limite. Então, o negócio foi tomando uma proporção gigantesca, que eu fiz um vídeo para mostrar aquele fake news. E o vídeo que descaracterizava, que caracterizava como fake news, conseguiu atingir o mesmo número, senhor? Então, você sabe que eu estava vindo para cá e conversando com um amigo meu, e ele fala justamente isso, que o problema maior de uma fake news é que, para jogar o seu nome no ralo, na calçada, a pessoa solta a informação, ela é amplamente divulgada, mas depois, quando você consegue provar que foi mentira, aquilo nunca é divulgado na mesma proporção. E os danos já foram irreparáveis, né? Não tem volta a isso. É verdade. Falando em danos, quais são os danos que uma fake news pode acarretar? Então, tem algumas fake news que têm um objetivo próprio. Tem algumas que remetem a sites onde você vai acessar o site, daí tem propagandas, a pessoa tem um objetivo financeiro de caça-cliques, né? Caça-cliques para o site. Tem outras que têm objetivos realmente de difamar questões políticas. Existia muito os coxinhas e os mortadelas e fica muito polarizado. Então, existe sempre os a favor e os contras em um assunto e existe muito essa polarização e o pessoal gosta de usar fake news para isso. E, na verdade, se você analisar uma fake news como essa, de divulgar um resultado de pesquisa que não existe, é até difícil você enquadrar num crime, porque o pessoal acredita que o mundo virtual é uma terra sem lei, mas não é. As leis do Código Penal, Código Civil, todas as leis que a gente tem, de uma forma ou de outra se aplica. Então, se você faz uma calúnia, uma injúria, uma difamação,
mesmo que seja pela internet, você pode ser punido. A divulgação de uma pesquisa que não existe pode muito criar um crime eleitoral em tese. Fora isso, uma possível reparação de dano com o prejuízo que causou. Sim. E como a gente pode identificar? Existe alguma forma? Então, a maioria das fake news, elas têm um roteirinho assim, né? Primeira coisa é uma chamada alarmante, que muitas vezes não tem a ver com o conteúdo. Se você vê só a chamada e simplesmente replicar sem ler o conteúdo, às vezes não bate com o conteúdo. Ela normalmente não cita uma fonte, não cita que saiu na Globo, que saiu em alguma fonte confiável, cita o nome de uma pessoa, mas que assim, ninguém conhece, e depois não cita datas. Você pode ver que eles reciclam muito fake news, né? Eles usam uma, passa 4, 5 anos, eles usam a mesma, às vezes trocam o nome, trocam alguma coisa, e de uma forma geral ela pede sempre para você, divulgue, reproduza, e são incentivando o fake news a se propagar. Uma boa dica, então, essa. Quando tiver a chamada, divulgue. Quando tiver aquela intenção de atingir um maior número, é porque já sabe que... O que eu recomendo é o seguinte, por mais que você conheça a fonte, outro dia uma amiga postou lá, minha amiga postou que o amigo dela está doando os cachorrinhos de raça e deu um celular lá com 3 filhotinhos de raça. Eu nem perdi tempo de ligar no telefone, que eu tinha certeza absoluta que era mentira. E eu perguntei à pessoa, você ligou? Não, eu não liguei, quem mandou foi uma amiga. Então, às vezes a gente tem aquela falso segurança de como foi um amigo que mandou, você também replica. E a gente tem que tomar uns cuidados. Por exemplo, o caso desse é simples, liga para a pessoa, você está doando cachorrinho? Porque não é possível alguém que queira doar 3 cachorrinhos de raça não consiga atingir o objetivo dela muito rapidamente. Se fosse 3 vira-latas, talvez demorasse um pouco mais. É verdade. Falando em exemplos, tem alguns da atualidade, o que está circulando atualmente? Então, eu dei uma pesquisada aqui na internet, tem uma que primeiro, existem sites de verificação que verificam as notícias. Tem 2 muito famosos, o eFarsas e o boatos.org. Tem um também que chama Lupa, você joga no Google e você pesquisa. Mas, por exemplo, uma recente, vaga na Copa América, querendo dizer assim, olha, se inscreva que você vai ser voluntário na Copa América. Não era nem voluntário, você ia receber remuneração, dava a entender. E de assistir os jogos, né? E aí eu entrei no link, eu já comecei... Normalmente você já tem que passar e ver o conteúdo do link, porque o link normalmente é suspeito, com letras e números. Mas eu vi que não tinha a ver com Copa América, eu entrei para ver, mas tem que tomar cuidado mesmo assim. Aí o que eu objetivava? O meu nome completo, o meu e-mail e qual turno que eu queria trabalhar. Até aí, coisas têm a ver com o conteúdo, mas aí pedia para eu reproduzir aquilo pelas minhas redes sociais para mais pessoas. Então aí você já vê que se realmente fosse alguma entidade do futebol, não ia pedir para fazer essa divulgação. Na verdade, eles estavam ali caçando usuários, cliques. Aquela professora que disse que chorou com a criancinha, que falou que o menino tinha matado as pessoas porque ninguém conversava com ele. Nossa, eu chorei com esse também. Fake news. Aquele também famoso que divulgaram do padre Fábio de Mello, também aquele texto não é dele. Chico Xavier psicografando lá também, não é dele. Então, quase sempre dessas notícias que a gente recebe, eu vou dizer para você, 80% são fake news. Triste, não? Sim. Mas a gente cai, né? Às vezes... há a possibilidade, sim, de cair. Acreditar, por exemplo, esse da professora foi um texto simples, que foi compartilhado por várias pessoas, e eu até acreditei. Confesso que chorei. Então, tem alguns outros tipos também a gente pode, nem sei se enquadraria como chega a ser uma fake news, mas, por exemplo, poesias da Cecília Meirelles que ela nunca escreveu, ou do Milor Fernandes. O pessoal gosta de usar o nome de terceiro para dar uma credibilidade e lançar algumas coisas aleatórias na rede. Não tem objetivo nenhum, ele não vai ganhar com isso, não vai denegrir ninguém, a não ser que o Milor se ache ofendido pelo conteúdo, mas normalmente não é um conteúdo ofensivo, nada disso, né? Mas é uma homenagem disfarçada. É verdade, pelo menos
divulga, né, o nome, não traz prejuízo. Agora, o problema da fake news acontece quando ela cria alguns tipos de problema, né? Tem um caso notório, acho que foi em 2014, da mulher do Guarujá. Segura esse caso. Seguro? Eu vou chamar o intervalo e logo após, Dr. Marcos Cabelo volta com essa novidade aí do fake news. Será que você já caiu também? Vamos ver. Até já! Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. De volta ao nosso programa Direito em Foco e hoje recebendo o Dr. Marcos Cabelo falando sobre fake news. Antes do intervalo, ele começou a falar de alguns exemplos de fake news. Ele ia entrar explicando uma nova fake news que gerou danos, né, o que pode gerar danos. Doutor, cita mais exemplos de algumas fake news que geraram ou que podem gerar algum dano. Então, a que eu ia falar não era tão recente, foi em 2014. Ah, sim. Foi no Guarujá, divulgaram que existia um retrato falado de uma mulher que estaria sequestrando crianças para rituais satânicos. E aí uma pessoa se enquadrava na descrição, foi linchada. Nossa. E recentemente também tivemos casos de campanha de sarampo ano passado, e as pessoas divulgaram que a vacina estava causando sarampo, e a queda foi vertiginosa no número de imunizações. Então, a fake news, ela tem um caráter inocente, mas causa prejuízos. Temos na Índia um caso de morte de 5 pessoas, também por causa de informações de um sequestro de crianças. Em 2016, teve a questão do kit gay, muito famosa. Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes, na inocência, você reproduz uma notícia que pode causar prejuízo para alguém e até um ataque a uma pessoa, a morte. É muito perigoso. É verdade. E no caso de alguma lesão à imagem de alguma pessoa por meio de fake news, essa pessoa ela tem alguma forma de recorrer à justiça? Então, saindo um pouco da fake news, o que tem hoje muito na rede social são esses ataques pessoais, né? Então, não deixa de ser, né? Porque... Então, você tem que imaginar que na rede social funciona igual aqui no mundo normal. Então, se a pessoa te caluniar, injuriar ou difamar, você tem o mesmo direito de processá-la. A diferença é que, se você pensar, muitas vezes o agente agressor, ou ele está num pseudônimo que torna mais difícil, mas muitas vezes a pessoa acha que a internet é uma terra sem lei e ela vai lá e te ofende publicamente.
E aí fica mais fácil de você provar esses crimes. O que a gente tem que tomar cuidado é que muitas vezes a pessoa faz prints da tela ou gravações da tela, e isso nem sempre é aceito como prova, porque isso é facilmente adulterado. Então, o que normalmente é aceito, sem dúvida, no juízo, é um documento chamado ata notarial, que seria você ir até o cartório, levar o seu instrumento, seu notebook, seu celular, ele acessa na frente do cartorário e ele atesta que tal dia e tal hora você esteve lá, e ele atesta o conteúdo, ele pede para você salvar imagens também, então como fosse uma escritura pública de declaração com imagens. Então ele consegue reproduzir isso, e aí sim, isso tem uma prova inequívoca assegurada em lei, que a ata notarial garante isso. As outras provas você pode fazer, e a parte contrária é tentar descaracterizar. E a ata notarial normalmente é inquestionável. Sim, e uma boa dica. E diz uma coisa, está publicado, por exemplo, no Facebook, determinada matéria que denigre a imagem da pessoa. Há alguma possibilidade, algum meio jurídico para que seja retirado? Bem lembrado, então. Antigamente, antes do Marco Civil da Internet, muitas vezes a gente, como advogado, se tinha alguma coisa muito ofensiva, a gente notificava. Existe o provedor de conexão e o provedor de conteúdo. O provedor de conexão é aquele que antes a gente usava a internet de escada e acessava, hoje é até dispensado a gente ter um provedor de conexão, mas de uma forma ou de outra a gente tem a conta de internet com algum desses provedores. Ele tem que guardar os registros. E existe o provedor de conteúdo. O provedor de conteúdo é o Facebook, são as páginas que você acessa. Então, se a pessoa te ataca e fica registrado lá, se você não conseguir a ata notarial, ou a pessoa não se identificar e a ata notarial dizer que é uma pessoa, mas que não é conhecida, é possível você requerer via judicial, primeiro a tirada do ar daquilo, mas preservar os dados, informações de IP, informações que levem a identificar quem fez aquela postagem. É possível identificar. Inclusive, se você acompanhou esse recente caso que estão investigando da Marielle Franco, foi muito utilizado, não chega nem a ver o conteúdo. Eles conseguiram acompanhar só o uso do celular, só o fato do cara estar na região da torre e ter acendido o celular em um determinado momento, restringiu muito, e eles conseguiram identificar o autor do crime com base nesse fato de ele ter usado o celular. Porque antes tinha centenas de milhares de celulares que estavam na região ou que passaram coincidentemente nas mesmas regiões que a Marielle. Conforme conseguiram aquela tela acendendo em um determinado momento, naquele segundo restringiram a 100 e poucos celulares só. E como já era um dos investigados, ficou fácil concentrar as investigações nele e chegar à conclusão dos autores. Uma forma de filtro, né? Foi filtrando até... Sim, eu vi a respeito, você sabe que até o carro utilizado, eles conseguiram descobrir quantos carros tinham na região, um Celta, acho que um carro prata da GM, não lembro a marca, eles conseguiram filtrar, chegar a 100 e poucos carros, foram atrás de cada carro e foram restringindo até descobrir que era um dublê, porque o carro da placa mesmo estava comprovadamente por câmeras em outro local, era o dublê de um carro e provavelmente eles descartaram, nunca foi localizado. Olha só, interessante. Diz uma coisa, como que fica a questão do direito de liberdade de expressão, no caso de, por exemplo, um comentário que denigre a imagem de alguém? Então, eu acho que a regra é a mesma que vale aqui no mundo normal. O seu direito de livre expressão está limitado ao direito de não me ofender. Então, você pode livremente defender o seu candidato, o seu partido, o seu time de futebol, mas você não pode atacar a pessoa contrária. É uma regra de convivência, né? A minha liberdade, ela chega até enquanto ela não afetar a sua, né? É verdade. E diz uma coisa, o provedor ele pode ser responsabilizado de alguma forma? Então, no Marco Civil da Internet, tem duas situações em que o provedor ele é obrigado a retirar o conteúdo do ar. Uma é de violação de direito autoral, a pessoa provar que ela é titular daquele direito e que existe alguma publicação
violando o direito autoral, o provedor tem que retirar. E o outro é divulgação de imagens de conteúdo sexual, mais conhecidas como revenge pornô, né? O namorado ou o ex-marido que quer se vingar da ex-companheira, ou pode acontecer o contrário também, não é sempre, não podemos generalizar também, já vi casos de mulher querendo difamar o homem. E nesses dois casos, a lei autoriza que seja retirado sem processo judicial. Nos demais, envolve realmente você produzir essa prova com ata notarial, com qualquer outro tipo, depois ingressar com uma ação judicial e, mediante ordem do juiz, que o provedor vai retirar o conteúdo do ar. E se ele não retira, normalmente é fixado multa? Então, aí se ele não retira, sim, mas isso aí eles normalmente atendem, né? O problema é que todo esse trâmite, normalmente, os efeitos é aquilo que a gente conversou no início do programa. Jamais, depois que está na rede, é difícil sair e os danos já são incalculáveis, né? É verdade. Bom, estamos chegando ao final, passa muito rápido, não é? Passa. A gente tem assunto aqui para falar a noite inteira, mas resolvemos filtrar algumas coisas que mais interessasse, que a gente conseguisse explicar de forma mais clara, para não ficar falando em lei, né? Para não se tornar um assunto tão maçante. Na nossa profissão já é assim, então essa conversa ficou bem mais fácil de entender. Eu gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais, alguma dica? Então, aproveitando a questão de segurança, de divulgação, eu vejo muita gente, inclusive conhecidos próximos meus, no Facebook, por exemplo, tem aquelas enquetes assim, descubra qual princesa você é, que animal que você seria, que filme, que ator você seria. E se você vê lá, uma condição é você usar aquele site, ter acesso a todos os seus amigos e a todas as suas publicações. Então isso leva àquela vazamento de dados grande que teve do Facebook, porque as pessoas você está liberando acesso a todas as suas publicações e todos os seus amigos. Então eles conseguem ter uma ideia de um perfil seu, mesmo que em tese possa ser até anonimizado, não saber que o perfil é de Rose ou é de Marcos, mas ela consegue precisar que você é uma mulher, que tem uma certa idade, se você é casado, os lugares que você frequenta, e aí ela é sempre com o objetivo financeiro, normalmente, de te dar uma propaganda direcionada ou, às vezes, excesso de propaganda, né? Um exagero. Então, eu recomendo às pessoas não participarem nesse tipo de testes. Eu já participei. E com relação às senhas, isso é muito importante. Você deve ter uma senha diferente para cada serviço que você usa. Imagina, regularmente existem notícias de vazamento de senhas, e imagina que uma pessoa sabe o seu e-mail e uma senha que você usou. Se você usar aquela mesma senha para mais de um serviço, ela vazou a sua senha no Twitter, ela vai usar o mesmo e-mail e a mesma senha no Facebook, em outros lugares. Tem gente que usa até no banco a mesma senha que usa nas redes sociais. Fora que a pessoa pode criar um site qualquer só para pescar usuário e senha, você usar a mesma senha e depois ele utilizar aquela informação para tentar te violar em algum outro site. Nossa, perigoso, né? Perigoso. E a outra dica para compartilhamentos, não é? Não tem fonte, não compartilhe. Se quiser pesquisar e encontrar a fonte, aí sim, né? Não custa nada você perder ali 1 minuto antes de divulgar, pesquisar o Google, confirmar com a pessoa que mandou. Às vezes fala assim, é um amigo meu, e a pessoa, na verdade, não é nada disso. A pessoa só vai replicando. Inclusive, existem diversas ferramentas que estão tentando bloquear isso, estão limitando o número de retweeters, de repassar as mensagens, porque é um absurdo o que está acontecendo. Realmente. E se tem dúvida, então não compartilhe. Dr. Marcos, muito obrigada pela presença. Quero que o senhor retorne para falar sobre o tema, que é muito chamativo. E para vocês que nos acompanhou, continue com a nossa programação e até o próximo Direito em Foco. Um abraço!